Olá pessoal, eu sou o professor Israel Trindade da Faculdade de Letras da UFG e em nome da equipe de Português Básico vou gravar este vídeo com o objetivo de apresentar alguns conceitos básicos introdutórios de ortografia. Como dito em vídeos anteriores, ortografia é uma palavra de origem grega, orthos mais grafia, orthos que significa correto mais grafia escrita. Portanto, ortografia nada mais é que o estudo, a parte da gramática que se preocupa em verificar as formas corretas de uso das palavras na língua. Quando se fala de ortografia, inicialmente cumpre esclarecer um ponto muito interessante que diz respeito à escrita e fala. Não há uma relação concreta de formas escritas com as formas faladas. Isso significa que, às vezes, nós pronunciamos determinada palavra de uma forma e ela tem uma escrita que não tem uma relação muito próxima da forma como foi falada. E vice-versa. Por exemplo, quando eu digo almoço e almoço, eu tenho duas palavras pronunciadas de formas diferentes, mas que se escrevem de formas semelhantes. Neste caso, eu tenho uma palavra conhecida como homógrafa, ou seja, a mesma escrita. Por outro lado, eu tenho palavras como caçar, com C cedilha, e caçar com dois S's. Quando eu digo caçar com C cedilha, eu estou me referindo a procurar um animal no meio da floresta. Caçar com dois S's é retirar o mandato de um parlamentar, por exemplo. Então, caçar e caçar se escreve diferente, mas se pronunciam da mesma forma. Digamos que essas palavras são homófonas. E ainda existem um terceiro tipo, de palavras que apresentam uma estrutura semelhante e um som também semelhante. Por exemplo, quando eu digo verão, do verbo ver no futuro, e quando eu digo verão, a estação do ano. Verão e verão são palavras diferentes, significados diferentes, mas se escrevem da mesma forma e se pronunciam da mesma forma. Neste caso, então, são palavras conhecidas como homônimas perfeitas. Pois bem, quando se fala de ortografia, fica então aquela dúvida. Como que eu vou saber a forma correta de escrita de uma palavra, se não existe uma relação concreta do modo como ela é dita ao modo como ela é escrita? Pois bem, a principal dica que poderia dar é leitura. Quanto mais você lê, mais formas verbais, mais formas nominais você incorpora ao seu vocabulário, mais palavras você acrescenta ao seu vocabulário, tá certo? E é muito importante que vocês não se preocupem em ler apenas as coisas que você gosta, os textos que você sente mais à vontade. Não é interessante também ler apenas os textos das disciplinas com as quais você, neste momento, está cursando. É muito importante ler obras de outras áreas do conhecimento, ler textos de outras áreas do conhecimento, pois assim você terá contato com muito mais palavras de outras áreas do conhecimento que você ainda não tinha assimilado. Neste ponto também, cumpre esclarecer que o dicionário cumpre um papel sensacional. O dicionário não traz apenas o significado das palavras, ele traz significado, traz sinônimos, separação silábica e, principalmente, o dicionário nos mostra como a palavra se escreve. Portanto, essas duas dicas são fundamentais para quem quer aperfeiçoar a escrita. Ler textos diversificados e fazer consultas ao dicionário. Pois bem, entrando agora especificamente no acordo ortográfico da língua portuguesa, cumpre esclarecer inicialmente que 3 novas letras, o K, o W e o Y, a partir de 1º de janeiro de 2009, entraram definitivamente de forma oficial ao nosso idioma. Obviamente, essas letras já eram utilizadas anteriormente. O que o novo acordo ortográfico fez foi oficializá-las. Também, o acordo traz alguns pontos interessantes, inicialmente, a respeito de usos de minúsculas e maiúsculas. A regra geral numa língua é utilizar inicial minúscula. Nós usamos a maiúsculas apenas em contextos muito específicos. E no novo acordo ortográfico, vocês vão perceber que alguns pontos que eram um pouco duvidosos ficou, de uma certa forma, oficializado e legalizado. O que a gente precisa neste momento é acrescentar, compreender essas novas regras. Primeiramente, dias da semana, a partir deste novo acordo, são escritos com letras minúsculas. Segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Os dias do meses, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, também grafado com inicial minúscula. Estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, letras iniciais minúsculas.
Os nomes das disciplinas, português, matemática, história, física, é opcional. Pode ser grafado com maiúscula ou com minúscula. Fica a seu critério. Assim como também é opcional grafar com letra inicial maiúscula ou minúscula os nomes de rua, logradouros, igrejas, edifícios, avenidas. Portanto, você pode dizer Avenida Anhanguera, e se a avenida botar maiúsculo, ou pode estar grafado de forma minúscula, né? Os casos de maiúsculas que a gente precisa incorporar. Primeiro, nome de pessoas, os chamados antropônimos, são grafados com inicial maiúsculas. João, Maria, Antônio. Mesmo que estes nomes não se refiram a seres concretos, se refiram, por exemplo, a personagens fictícias, por exemplo, Pinóquio, é ser grafado com letra maiúscula. Os topônimos também, a mesma regra, são grafados com inicial maiúscula, nome de cidade, país, enfim, mesmo que esses lugares não sejam reais. Por exemplo, quando eu falo Atlântida, que é um lugar mitológico, vai ser grafado com inicial maiúscula. Nome de instituições, Universidade Federal de Goiás, é grafado com letras maiúsculas. As festas, Carnaval, Páscoa, Natal, também grafadas com inicial maiúscula. Siglas, UFG, IBGE, também com letra inicial maiúscula. Os pontos cardeais, aí tem um aspecto interessante a considerar. Quando eu digo norte, sul, leste, oeste, estou fazendo referência ao termo, vai ser grafado com letra maiúscula. Mas quando eles são utilizados de uma forma geral, por exemplo, o nordeste brasileiro, o sul do Brasil, é grafado com inicial minúscula. Enfim, nós vamos incorporar essas novas regras, mas sem dúvida alguma, esse conhecimento vai ser adquirido a partir do momento que nós tivermos contato com a palavra em pleno uso. Portanto, sugiro, façam leituras de textos diversificados, de áreas diferentes do conhecimento e façam uso do dicionário. Sem dúvida alguma, vai colaborar consideravelmente para que vocês ampliem os conhecimentos acerca de ortografia. Esse vídeo foi introdutório, só tinha como objetivo realmente iniciar o conteúdo de ortografia. Espero que vocês façam a leitura do novo acordo e vamos conversando por meio de outros vídeos. Bom trabalho e até breve.